Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27 do livro de Gênesis, que é um capítulo que fala a respeito da bênção de Esaú, que era para ser de Esaú, mas acabou sendo dada a Jacó, né? Então, certo dia, quando Isaque era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. Isaque disse, estou velho, não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vai ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o para que eu possa comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu que Isaque tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouviu seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu usarei para preparar o prato favorito do seu pai. Depois leve a comida para o seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que eu estou tentando enganá-lo e, em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaque gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e entregou a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço. Depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou, aqui está a carne de caça. Sente-se e coma para que me dê a sua bênção. Isaque perguntou, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou do pai, e Isaque tocou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú. Assim Isaque se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho, Esaú? Perguntou ele. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Aí nem vou ler o resto, que é muito grande. Oi, amiga. Oi, Tudo bem? bem? Então, tá Tudo bom. bem. Eu estava lendo aqui o capítulo, mas ele é meio grande, mas já deu para entender que é a bênção que Jacó roubou de Esaú, né? Então, acho que eu já vou entrar direto nos comentários, tá? Tá bom. Então, esse capítulo ele fala, né, de uma sucessão de erros, na verdade, que foram escolhas feitas, consequências ruins, e ao mesmo tempo percebemos que Deus ele vai realizando o plano dele, mesmo em meio a falhas, mesmo em meio a essas falhas humanas de caráter. Né? Lá em Jó 42:2 diz: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Porque Deus, ele queria dar a bênção a Jacó, porque o coração de Jacó era um coração segundo Deus queria. E Jacó temia a Deus. Já Esaú, ele teve uma vida de comportamentos de quem não temia Deus. Ele se achava o melhor, só porque ele era o primogênito, ele já se sentia no direito de receber só por isso, mas ele não agia de acordo. Então, Deus queria dar a bênção para Jacó. Mas, quando Rebeca estava grávida, os meninos lutavam na barriga dela e Deus revelou para ela que seria uma nação que brigaria e que o mais novo serviria o mais velho, né? Na Bíblia não fala se ela contou ou não para Jacó, porque eu acho que isso faria toda a diferença. No livro expositivo do Hernandes, ele deixa a entender que Jacó sabia. Então, mesmo sabendo, ele quis fazer da forma dele, dar a bênção para Esaú só para cumprir o primogênito. Aí eu perguntei para algumas pessoas se essas pessoas sabiam algo a mais, e todas elas disseram a mesma coisa. Na Bíblia não nos diz se ele sabia ou não. Pelo meu ver, eu penso que faz toda a diferença, porque se ele soubesse, ele estaria indo contra a vontade de Deus só para cumprir uma regra do homem. Ah, então o primogênito é quem recebe a bênção. Mas se Deus revelou que o mais novo serviria o mais velho, se ele desse a bênção para Esaú,
ele estaria indo contra. E a forma com que ele fez de entrar na barraca dele, lá na tenda dele, longe da Rebeca, e dar ali no secreto, já mostra que, no fundo, ele sabia que isso era uma coisa que, na época, o costume era ser feito em público. Então, por que ele entrou na tenda? Então, a gente não consegue saber se ele sabia ou não. Mas a forma também como a Rebeca agiu foi muito errada, porque ela quis dar aquele jeitinho, né? Que eles chamam, acho que, de sinergia, daquele jeitinho brasileiro, para poder fazer com que a bênção fosse. Então, ela, assim, os fins não justificam os meios. Ela usou de uma mentira, ela usou de uma trapaça, ela usou de um engano, e a gente percebe por isso que essa predileção, tanto de Rebeca por Jacó, como de Isaac por Esaú, foi algo na vida deles que estragou o casamento deles, porque eles deixaram de ser pai e mãe para se tornar, deixaram de ser marido e mulher para se tornar pai e mãe. Porque se fosse algo que eles tivessem um relacionamento, uma conversa, não tinha por que Rebeca escutar isso por trás da tenda, né? Poderia ter sido conversado entre eles. Então, isso já mostra que reino dividido não prospera, que marido e mulher não pode deixar de ser marido e mulher para ser pai e mãe, e que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não preferir um filho ao outro, porque isso pode ter causado entre eles essa rivalidade, né? Então, apesar do relacionamento de Isaac e Rebeca ter começado de um jeito lindo, deles terem se apaixonado à primeira vista, dele ter sido o único patriarca que não teve uma outra esposa, eles não souberam levar o relacionamento deles com fidelidade, porque fidelidade é muito mais do que não ter uma outra pessoa, é aquela coisa de levar em consideração o que o outro decide, né? Eu sempre falo, minhas amigas falam, mas e se tem uma opinião e o seu marido tem outra? Eu falo, eu só não posso obedecer meu marido se ele estiver contra aquilo que Deus pede, mas senão a última palavra é dele, né? Porque a gente sabe que Deus usa as autoridades, inclusive a do marido, para decidir, mas precisava haver ali uma conversa, que de repente tudo isso podia ter sido evitado, né? Então, essa predileção esfria o relacionamento deles como casal e distancia eles, porque o filho supre, né, a afeição de cada um deles de forma individual, e eles param de querer de suprir isso como marido e mulher, e isso causa inimizade entre os irmãos, né, e assim como mais para frente, a predileção do próprio Jacó, que sofreu isso com a mãe, pelo José, acabou trazendo essa desgraça na vida dele, porque os irmãos ficaram com raiva de tanta predileção que ele tinha em José, né? E a gente vê também que velhice não é sinal de maturidade, porque começa o capítulo 27 dizendo que certo dia, quando Isaac era velho, estava ficando cego. Então, às vezes a gente pensa que quanto mais idade, mais maturidade, depende, porque numa dessa isso não aconteceu. E é triste ver que a cegueira dele não era só uma cegueira física, era uma cegueira espiritual, porque ele poderia ter percebido que para Deus mais importava ser uma pessoa que iria levar adiante tudo aquilo que Deus requer de uma pessoa que é um coração correto, justo, que temente a Ele, do que dar a primogenitura para uma pessoa que a vida inteira demonstrou andar longe com Deus, né? E a Rebeca também, ela demonstra valores espirituais mais sólidos, mas o método que ela usa para fazer acontecer a vontade de Deus são horríveis, né? Os fins não justificam os meios. Tem até uma passagem que ele fala sobre isso, que ele fala que quando entra esse tipo de sentimento, a coisa é demoníaca, quer ver? Amiga, se quiser me interromper para falar alguma coisa, você fala, tá? É porque como eu já estudei 2 semanas para dar o mesmo capítulo, e tá fervendo em mim aqui. Ó, quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amarguradora e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Isso está em Tiago 3, de 13 a 15. Então, assim, não importa se ela estava querendo fazer a vontade de Deus, a maneira que ela fez foi muito errada, né? Deus não precisa da ajuda humana para cumprir os seus propósitos, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E quando ela ouviu Isaac dizer que iria abençoar Esaú, ela deixou o medo e o desespero tomar conta dela, do coração, e aí ela se entregou para o engano, ela não parou para pensar, ela se desesperou,
né? E até essa questão dela estar ouvindo atrás da tenda, né, mostra que o diálogo entre eles não acontecia. E essa esperteza dela mostra, na verdade, a fraqueza da fé. Porque numa dessa, ela poderia muito bem, né, ter falado, vou consultar Deus, eu vou conversar com ele direito, mas ela tentou agir pelas costas, né? Então, ela mostrou que não confiava na soberania de Deus. Talvez ela pensou que Deus não era capaz de resolver naquele nível que já estava, né? E ela confia na sabedoria terrena e não na sabedoria divina. E aí a Rebeca induz Jacó a mentira e a traição. E Jacó tenta se esquivar, dizendo que seu pai descobriria, e aí ao invés de abençoar, ele iria maldizer. Então ele tinha noção das consequências que isso poderia causar. Só que, na verdade, Jacó, ele não está com medo do pecado, ele não está com medo de desagradar a Deus, ele está com medo das consequências. Porque se ele tivesse com temor a Deus, ele faria, não vou fazer isso contra Deus, né? Não é porque a mãe está mandando que ele era obrigado a fazer. A gente não pode colocar, né, a ordem de ninguém abaixo de Deus para ficar acima daquilo que Deus... Os valores de Deus são inegociáveis. E esse complô que ela armou, esse teatro, trouxe consequências horríveis para ela mesma. Ela precisou enviar ele, né, que era o filho predileto dela, para longe, e a gente sabe que ela nunca mais vê ele. Ela achou que ia ser por poucos dias, mas ela nunca mais vê, porque ele vai embora, e quando ele volta, ela já morreu, né? Pode ter sido até uma consequência do pecado, né? Jacó vai enganar Isaac, mas ele mesmo é duramente enganado por Labão, né? Quando ele entrega a Lia no lugar da Raquel, quando ele muda o salário dele 20 vezes. Então, ele também foi enganado, e principalmente depois, quando os irmãos de José falaram que o filho morreu, deve ter sido uma dor horrível, né? E ele, que era para ser herdeiro de Abraão, as riquezas de Abraão, ele vai trabalhar de empregado de Labão, e por muito tempo nem salário ele recebeu. Ou seja, tudo que ele poderia ter fácil das bênçãos de Deus, ele ficou patinando, porque a gente pode até ser perdoada de um pecado, mas as consequências, elas virão. Não tem como, ele plantou, ele vai ter que colher, né? Então, resumindo, o pecado pode até ser perdoado, mas deixa cicatrizes. E a mentira, quando ela a mentira, ela sempre busca aquilo que dá mais certo, mas não o que é certo, né? Por exemplo, eu vou atrasar no meu trabalho, meu chefe vai brigar comigo, eu vou inventar que meu carro furou, porque isso vai dar mais certo, né? Mas isso não é o certo. E eu escutei esses dias uma frase muito boa, não sei de quem que foi, acho que foi do Hernandes, ou foi do Subirá, não lembro. Ele fala assim, o certo é certo, mesmo que dê errado, né? Então é isso, não adianta a gente achar que fazer aquilo que vai dar mais certo, tem que fazer aquilo que é certo. Até porque, né, para a gente sustentar uma mentira, a gente precisa de mais um monte de mentira, e a gente acaba se perdendo. E eu sempre falo uma coisa, a gente justifica um erro, porque todo mundo pode errar, mas justificar uma mentira, não dá para justificar uma mentira, simplesmente tem que pedir perdão, porque a gente não justifica uma mentira, a gente justifica o erro, mas não justifica uma mentira. E ele mente seu nome, ele mente sobre a caça, ele mente sobre a providência divina, porque o pai dele pergunta, né? Então, mas como que você achou tão rápido assim a caça? E ele fala, é porque o seu Deus me providenciou. Então, até ele bota até Deus na mentira dele, né? Então, ali ele mente no visual, porque ele finge ser um que não é. Ele mente no olfato, porque ele deixa, quando ele vai dar um beijo, o pai fala que o cheiro, né, é dele. Ele mente no toque, né, porque ele põe os pelos para achar que é o filho. E ele mente no paladar, dizendo que foi preparado aquilo que ele mesmo caçou. Então, ele mentiu em todos os ângulos, né? Então, tudo dentro daquela tenda era mentira, exceto a bênção de Isaac a Jacó, que era o que deveria realmente acontecer. Mas mesmo que os homens tramem, o plano de Deus não pode ser frustrado. Que nem está lá em Neemias 13:2. O novo Deus, porém, transforma a maldição em bênção. Porque ele precisou pegar uma bagunça e transformar em bênção, porque de qualquer forma, o que ele planejava, que era abençoar Jacó, tinha que acontecer mesmo em meio a essa bagunça, né? Mas as consequências que eles sofreram, a mãe ficou sem o filho, o Jacó pastou porque
teve que morar longe, trabalhar pesado, foi enganado, e quando voltou ainda não viu mais a mãe, depois ainda foi enganado pelos filhos que falaram de José, né? Então, não compensa. Isaú, aí termina o capítulo dizendo um pouquinho de Isaú, fala que ele, sem a bênção esperada, ele chora, mas não de arrependimento. Deus diz que não mudou a sorte dele, porque não viu nele arrependimento, né? Então, assim, ele que teve uma vida toda de farra, naquela hora ele não chora de arrependimento de não ter sido correto, ele chora porque ele não teve aquilo que seria para ele o grande troféu, né? A vida inteira ele desprezou a primogenitura e seu estilo de vida e suas escolhas eram demonstração de que ele era um homem profano. E lá em Hebreus 12, versículo 16 diz, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, né? Então ele comprova que ele realmente era um homem longe daquilo que Deus espera. Esaú e seus descendentes, aí fala que Esaú também chamava Edom, né? Por isso que mais para frente vai falar dos edomitas. Eles passarão sua vida inteira como os guerreiros, porque quando ele pede para o pai uma bênção, ele fala, não vai sobrar nenhuma bênção, não sobrou nenhuma bênção para mim. O pai dele não dá, mas revela para ele como seria o futuro dele, né? Fala que pela espada, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu acho onde que tá. Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? No 38. Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em voz alta. Por fim, seu pai Isaque lhe disse, você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto do céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Se libertar do quê? Daquela raiva, daquele ódio que ele tinha. Então, ele passou a vida inteira tendo que lutar. E a descendência dele também, né? A história dos edomitas é uma constante alternância entre submissão, libertação e nova submissão, porque ele carregou, né, na árvore genealógica dele aquela raiva, aquela questão de submissão, e é isso que eu anotei. Eu achei muito legal, achei que, né, que ensina muita coisa a respeito dessa questão de falar a verdade, de não querer dar um jeito para as coisas sem que Deus, né, cumpra as coisas da maneira dele, que quando a gente entra com coisa errada, por mais que Deus perdoe e faça valer o plano dele, a gente vai acabar colhendo as consequências, né? E eles tiveram consequências horríveis, coitado. Ele pastou, e na novela Gênesis da Record, a gente está assistindo agora o capítulo que eles entregam como é que fala? A túnica manchada de sangue para o pai, né? Uma cena horrível, o pai chora. Você ia adorar, amiga, a novela. Por que você não entra para assistir? É aquele aplicativo que eu te mandei, se quiser eu mando de novo, tá? Abre isso. Eu vou ver se eu tô com ele ainda, porque eu perdi bastante coisa na troca de celular. Eu vou olhar se eu tenho ainda, aí qualquer coisa eu te peço de novo. E quando a gente entrar na história de José, eu sei que vai dar. Você já tá PhD em José? Nossa, super. Tá sim. Tá PhD já. Então, eu anotei aqui, né, dessa parte do Esaú, exatamente essa questão do choro, né, que é um pouco também, me trouxe à mente o choro de Judas, né, quando traiu Jesus, não foi de arrependimento, ele sentiu um remorso por aquilo que ele tinha feito, mas ele de fato não se arrependeu, não houve arrependimento. E aí o que Deus falou muito assim no meu coração é que errar, nós vamos errar, mas a diferença tá no nosso coração. Se a gente se arrepende, o que Deus faz? Ele usa o caminho, ele usa as consequências para nos ensinar, né? Então, nessa história mesmo, o que aconteceu com Jacó? Ele se arrependeu do que ele tinha feito, né? E aí Deus usou a própria consequência do pecado dele para ensinar ele. Porque daí mais para frente, nos próximos capítulos, quando ele é enganado pelo sogro, no capítulo 29, nos versículos 27 e 28, ele não se manifesta contra, né? O sogro engana ele e ele, ok, ele aceita aquilo que ele tem que passar.
Então, isso é um sinal da transformação que Deus começou a fazer na vida de Jacó, né? Através desse episódio. Então, a diferença da nossa vida para os demais que andam errantes aí pelo mundo é que nós erramos tanto quanto nós todos somos pecadores, né? Mas o Espírito Santo que habita em nós nos leva ao arrependimento. E quando a gente se arrepende, o caminho de transformação, ele é um caminho duro, difícil, de pedras, mas a lição que a gente aprende, ela é gloriosa, né? Os capítulos seguintes, que a gente vai aprender mais específicos sobre a história de Jacó, sobre os filhos de Jacó, a gente vê que Deus não deixou passar nada. Ele aprendeu muita coisa, né? E ele termina o fim da vida feliz, dizendo que ele não sabia que ele ia poder rever esse filho tão amado e estava vendo até os netos, né? Então, é essa história que Deus tem para a gente, é uma história de esperança, né? Então, eu anotei aqui que, mesmo quando as pessoas erram com a gente, não justifica a gente não perdoar, né? Então, por exemplo, quando eu li o capítulo há um tempo atrás, sem me aprofundar na história, eu falei, coitado do Esaú, quando eu li esse capítulo, né? Eu lembro que eu fui até falar com a minha mãe. Eu Eu falei, ai, mas também. Eu coitado, achei essa Rebeca pensa. uma, né? Eu achei essa Rebeca uma maluca. Falei, gente, olha que dois safados, né? Sim. E aí eu falei, poxa, olha o choro, ele chorou. Pensa, você chegar, você ser enganado pelo seu irmão, você chegar ao ponto de falar, mas pai, você não tem nenhuma bênção para mim? Nossa, imagina um filho falar isso para gente, né? Pai, mas não sobrou nenhuma bênção. Mas o que aconteceu com Esaú? Se ele não tivesse parado nisso, nessa raiva, nessa dor, no que fizeram comigo, e ele tivesse perdoado, né? Deus também teria trabalhado na história dele. Deus poderia transformar a história dele também. Então, é um alerta para nós. Às vezes, a gente para no tempo, a gente para em feridas e a gente fica ali apegado àquela dor, né? E a gente fica, ah, não, coitadinho de mim, eles agiram errado. Ok, às vezes a situação foi errada mesmo com você, foi injusta com você, mas se você ficar se apegando a isso, Deus não consegue trabalhar na sua história. Você vai parar aí, né? É igual a história de Ruth, as duas, né? A Orfa e a Noemi. A Noemi quis continuar. Não, a Noemi é sogra. A Ruth, né? Quis ficar com a sogra. A história dela, Deus continuou. A gente tem um capítulo que fala, um livro que fala sobre ela. Orfa não. Orfa que seguiu outro caminho. Então, na nossa vida é assim também. Se a gente persevera, Deus escreve uma história diferente, não importa como começou, como que tá os nossos dias. Deus tem poder para isso, né? Então eu anotei isso, eu anotei essa parte do propósito de Deus e das estratégias humanas, porque Rebeca, como você falou, tentou usar estratégias humanas, mas mesmo dentro dessas estratégias, elas não frustram o plano de Deus, né? E eu estava lembrando também de Moisés. Moisés, quando matou o egípcio, ele errou. E aí, o que aconteceu? Depois que ele errou, ele fugiu. Mas tudo estava dentro da permissão de Deus. O tempo que ele ficou lá, aqueles 40 anos com Jetro, lá com o sogro, Deus trabalhou na vida dele. Então, isso consola o nosso coração, de saber que nós vamos errar. Mas Deus não é um Deus que nos condena pelo erro, que, sabe, bate o martelo, você não devia ter feito, a sua história acabou. Não, a gente é um Deus que converte o tempo todo o nosso caminho, né? Você tomou uma direção errada aqui, se arrependeu, ok. Você aprendeu nessa curva, continua a reta, né? Aí desvia ali do outro lado, ok, você aprendeu nessa rotatória. Vamos continuar. Então, essa história, assim, falou muito no meu coração, nessa questão do erro, né? Eu Uhum, tenho muitas coisas que, às vezes, eu fico trazendo de volta uma culpa que eu já entreguei, né? uhum, E aí Deus falou muito comigo. E até nos nossos erros, quando existe arrependimento, tem que lançar fora essa culpa, porque a exatamente. É. lição que a gente aprende vale muito mais do que se a gente tivesse seguido.
Sim, talvez, né? com Porque certeza. a lição é muito valiosa. Então, E até coloquei porque a isso, Bíblia diz que Deus, ele esquece, ele joga no fundo do oceano, e a gente sabe mar do que o esquecimento. acusador, né, aquele que vem para acusar, então se a gente está sentindo culpa é porque não vem de Deus, porque quando a gente se arrepende, o arrependimento ele leva a uma mudança de comportamento. Quando a pessoa só tem remorso é porque ela está preocupada com as consequências, e Deus conhece o coração, né? Por isso que aquele versículo, acho que em Salmos, que fala, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? E endireita os meus passos, né? Então, eu sempre oro isso, para que Deus revele para a gente se tem alguma coisa que está fora do centro da vontade dele, que para ele ajustar para que a gente volte, né? Aqueles 15 dias de oração estão sendo fantásticos para tudo isso, né? E, nossa, suas orações são demais, eu Bem estou guardando tudo. específico, né? É bem específico, então faz a gente refletir sobre aquilo que a gente está orando, específico mesmo, né? Uhum, E uma outra coisa, uma última coisa que eu coloquei aqui foi que você falou, né? Que velhice não é sinal de maturidade. Da mesma forma que sofrimento não traz amadurecimento, né? A palavra de Deus, a gente aprende que através do sofrimento as pessoas se tornaram aprovadas, mas não é o sofrimento que traz o amadurecimento, é a perseverança na fé uhum, que gera um caráter aprovado. Então, eu até lembrei do versículo que está em Salmos, que a gente precisa pedir para Deus nos ensinar a contar os nossos dias. O que é isso, contar os nossos dias? É observar os caminhos que a gente tem andado, é olhar para aquilo que a gente tem feito, é se arrepender dos nossos maus caminhos. Por quê? Porque dessa forma a gente vai alcançar um coração sábio. Não é simplesmente viver deixando a vida me levar e achar que o cabelo branco é a maturidade. Não é, porque se a gente não parar em todos os momentos da nossa vida para refletir os nossos caminhos, né? E como diz a palavra de Deus, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Se a gente não tiver isso diariamente de reconhecer o Senhor, né? Isso que eu estou fazendo, eu consigo reconhecer Deus nisso? Não, eu não consigo, né? Deus não se encaixa, Deus não aprova. Então, vamos endireitar a vereda. Ele vai me uhum. ajudar. Eu vou me arrepender, né? Então, isso foi o que falou comigo. E a questão da mentira, que foi o que você também falou bastante, né? Mentiu no paladar, mentiu no tato, que é um outro versículo também que tem na Bíblia que diz que um abismo chama outro abismo. Às vezes a Está. gente não tem. Ah, então eu tenho esse problema de não passar as referências. Eu não anotei aqui. Eu pego o versículo, mas eu te mando. Eu não sei agora de cabeça onde ele está, Já mas o vejo já. versículo fala que um abismo chama outro abismo. Então, às vezes a gente começa com um negocinho pequenininho que a gente fala, isso daqui não tem problema, mas a gente não Uhum. tem noção do que isso pode fazer no nosso meio, né? Quando a gente vê, a gente já está tão cheio de lama que a gente não lembra nem como a gente foi parar lá. Ó, Salmos 42, 7. Salmos Eu vou 42. começar a anotar as referências. Eu tenho esse Salmos 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. É, e assim a gente tem que lembrar também, lembra aquele estudo de Neemias? Quando tem uma brecha no muro, né? Vira algo assim mais vulnerável, porque o inimigo ele entra pelas brechas que a gente deixa e Deus entra pelas portas que a gente abre, né? Então, se a gente começar a mentir, quem que é o pai da mentira? Né? O diabo. Então, se a gente está dando para ele a autoridade porque a gente está fazendo aquilo que agrada a ele, a gente vai, né, tá servindo a ele, né? Então eu Sim. sempre falo, às vezes é difícil a gente falar a verdade, dependendo da situação, seria mais conveniente falar uma mentira, mas toda verdade, ela tem uma forma mais razoável de ser dita, mas ela ainda é melhor do que a mentira, né? Que nem disse, o certo é certo mesmo que dê errado, né? Porque a gente tem que pensar no nosso caráter perante a Deus, não perante aos homens, o que vão dizer, né? E é o que a gente vai aprender também daqui a pouco com a história de José, né? Com Ele agiu certeza. certo, mesmo
diante de todo mundo ali corrompendo ele, de toda circunstância, a confiança em Deus, assim, é o que move a gente. Porque quando a gente confia em Deus, a gente tem coragem para viver o Uhum. evangelho com ousadia, né? Sim, De enfrentar essas situações, de ser honesto em todas as situações, doa o que doer, porque a gente sabe que Deus está com a gente, né? Ele é. não vai levar a gente num lugar que ele vai abandonar. Ele vai estar com a gente em todos os momentos. Então, bem especial esse estudo. Ai, gostei também, amiga. Muito bem. Então, semana que vem a gente pode fazer o 28. Eu vou ver com as meninas o dia, porque sexta-feira eu vou viajar. Aí, da gente fazer. Você só não pode ir na quinta, né? Por causa do. Vou parar aqui, Isso, ó. só que a Mariana